Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá bom? Não vai ter linguagem de programação, é um vídeo um pouquinho mais até para questão de um pouco conceitual, um pouco de teoria. Mas ao mesmo tempo eu tento buscar sempre na prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autômatos, autômatos finitos. Existe o autômatos finitos e autômatos finitos determinísticos, que é o chamado AFD. Existe o AFN, que é o AFN não determinístico, e existe o autômato determinístico, tá bom? Eu trouxe primeiramente um AFN que a gente vai montar usando o MERMERD, tá bom? Que é uma extensão do Visual Studio Code, mas deixa eu só até digitar aqui, ó, MERMERD. Existem várias extensões, tá bom? O que eu vou estar utilizando é essa extensão aqui, mas vocês também podem utilizar essa, tá bom? Existem várias, ó, tanto tem exemplos, ó, como que ele monta grafos, ou até mesmo uma árvore binária, que também vamos abordar como seria isso. E aí, partindo desse princípio, o que a gente vai desenvolver? O que seria um autômato? Um autômato, ele nada mais é do que são estados, vários estados, e existem as suas transições. É como se a cada ação de entrada de dados ou de informações, seja palavra, cálculo, ele vai fazendo uma ação determinada, um avanço ou voltando. Pode ser em loop, ou até mesmo a máquina se dividindo. Como assim? Para quem não conhece até o Alan Turing, que foi o cara que criou, de certa forma, esse conceito, né, de máquinas tomando várias decisões. Pense como ele analisou que uma máquina podia analisar 58 milhões de possibilidades e decifrar aquelas palavras cruzadas, tá bom? Então, é dessa maneira que se comporta. Então, o autômato ele tem o seu estado inicial e o estado final, que é o estado de aceitação. Ele tem o seu alfabeto. O que seria o alfabeto? O que seria o alfabeto? O alfabeto ele nada mais é do que quando eu tenho assim, ou assim, ou assim, significa que o autômato ele tem que reconhecer qualquer uma dessas linguagens que tiver essas entradas, tá bom? E seguindo justamente para essas transições até o estado final, que seria o estado de aceitação. Ele também aceita palavras, ABB, vários jeitos, tá bom? Ou até mesmo uma palavra que forme ABA, ABABA, por exemplo, é um alfabeto. E os estados a gente pode representar por Q, por Q0, e as transições vão ser as funções, que a gente normalmente, quando a gente quer representar em uma tabela, a gente representa dessa maneira, tá bom? E as entradas, justamente, vocês já estão vendo, que é o alfabeto, tá bom? Vamos aqui para a prática um pouquinho. Dê um FN com um número específico de estados reconhecidos na seguinte linguagem, que o W é o alfabeto, e ele tem que terminar com zero, ó, seguido por dois zeros com 3 estados. Ele já me deu a informação. O FN ele deve ter 3 estados. Então, eu posso denominar de qualquer maneira. Até assim também, ó, funciona. 1, 2, 3, pronto. Ele vai aceitar, tá bom? Mas, por padrão, até na literatura acadêmica de computação, a gente começa por onde? Q0 e não é 1, 2, 3, é Q0, tá bom? Eu já estou nomeando aqui Q0, Q1, Q2. Esses são os estados que a gente vai trabalhar. Se a gente perceber, o estado inicial, ele normalmente, dependendo de como a linguagem deve ser construída, o autômato, ele normalmente é sempre o Q0, normalmente. Aí eu posso ter dois estados inicial, dependendo se é uma FN ou AFD. Então,
inicial. Quem? É o Q0. E aí, o que acontece? Ele tem que terminar com 3 estados, seguido por 2 zeros. E o estado final é o Q2. Tá bom? E o nosso alfabeto, se a gente notou, 0, a gente lembra lá de binário, né? Então, a gente pode imaginar que essas entradas desse alfabeto pode ser 0 e 1. Ele não está dizendo ali que o meu alfabeto é só 0. Ele tá dizendo que pelo menos tem que ter pelo menos um 0 para ele, ele tem que pelo menos um 1 para ele tomar a decisão dele, tá bom? E as funções de transições que já a gente vai construir na prática para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Então vamos aqui. Seguindo o modelo inicial, aí a gente vai pensar. Pense como que a palavra aceita, tá bom? Se a gente começar a pensar, eu já tenho uma forma de como ele pode aceitar e rejeitar. Aqui é como ele deve terminar. Se ele começar assim, a palavra vai aceitar? Ele tem que aceitar. Por quê? Porque começou do 1, ok? Ou seja, ela também tem que ser assim, tem que ser aceita. Quando a palavra não é aceita, é quando é assim. Ela não é para ser aceita, apesar dela ter começado ali 0 e 1, 0, entendeu? Ela tem que ter, no mínimo, seguido por 2 zeros. É assim que a linguagem reconhece, tá bom? Então, a gente vai até testar. Se vocês querem realmente testar, existe o site, tá bom? Do JFlap, que você constrói o autômato e você testa as entradas. Que não é o nosso caso. Como a gente só está falando um pouquinho do conceitual, depois posso até mostrar ele sendo executado em um próprio JFlap, tá bom? Deixa eu só criar aqui. Autômato mermet, tá bom? Lembrando que sempre deve ser o ponto mermet, para o Visual Studio Code identificar que você está utilizando uma ferramenta que vai montar, tá bom? Aí, a nomenclatura dele é assim: state diagram V2. Diagram V2. Se a gente ver aqui, ó, ainda não tem nada porque a gente não começou. Lembra quem são os estados? Os estados inicial, ó, é o Q0. Lembra disso? É o Q0. Pronto. O estado inicial é o Q0. Ele não tem nenhuma transição, porque é da partir do momento que ele começa. Aí assim, lembra que eu tenho que ter essa tomada de decisão 1 e 0. Aí o que acontece? Por que eu já estou dando as entradas antes mesmo de iniciar, para você ver como que o autômato se comporta. Então, o Q0, ele recebe, vamos supor, ele recebe Q0, tá bom? Ele vai para o Q0 se, aí você bota 2 pontos para indicar que é uma entrada. Se ele recebeu 1, se ele recebeu 1, ele fica aqui no loop, beleza? Ele entrou com 1, continuou no estado do Q0. Agora eu recebi Q0 e 0. Veja que tá agora, ele aceita. Aceita não, ele começa com qualquer uma dessas palavras. Ou seja, como o alfabeto são esses, 0 e 1, qualquer outra palavra que a gente for colocar não vai começar, não vai nem sair do local. Qual a outra transição? É partindo do Q0 para o Q1. Por quê? Como é que eu posso explicar? Quando a entrada for 0. Por quê? O que acontece? Querendo ou não, ele tem que sair para algum canto. Ok? O que acontece com a máquina? Por se tratar de uma FN, é como se a máquina dividisse assim. O autômato está assim, ó.
Eu digitei 1, eu digitei 0, eu digitei 1. Ele foi para onde? O Q0. Continua no Q0. Quando eu digito 0, que é a próxima entrada, o que vai acontecer? Ele vai se dividir entre Q1 e Q0. É como se o autômato ficasse assim, Q1 e Q0 dividido. Aí esperando a próxima entrada. Ele não leu nenhuma palavra, mas ele está esperando. Tá bom? Então, dessa maneira que se comporta um AFN. A máquina se divide. E já esses aqui que estão indo para ele mesmo é chamado de loop. Tá bom? Próximo passo. Q1. Q1 ele volta para o Q0 quando a entrada for 1. Tá entendendo? Por quê? O que é que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque caso ali no meio tiver alguma outra entrada bugada, isso vai fazer com que o autômato ele volte e aí ele vai fazer justamente aquele mesmo processo. Ele vai esperar que você termine com 0. Eu vou garantir que termine com 0, tá bom? E em seguida, para fechar, a gente bota Q1 e Q2. E aí a entrada deve ser 0. Olha só como o nosso autômato ele tá um pouquinho bonito. A gente finalizou. Tá bom? Só que assim, para garantir que ele está finalizado, a gente coloca a seguinte estrutura. Sempre que a gente quer finalizar, no final a gente bota esse asterisco. Vamos testar manualmente para ver o que aconteceria, tá bom? Ó, eu recebo 1. Recebi 1. Ele foi para onde? Continuou no estado do Q0. Eu não li nada, tá bom? Eu não li nada. Ele leu 1, continuou no Q0. Quando ele leu 0, ele foi do estado Q0. Ele continuou no estado Q0 e também foi para o Q1. É como se ele tivesse lido. Ele continuou no estado Q0. Ó, como eu até falei, ele foi para o estado Q0 e para o Q1. Quando ele lê o último 0, o que vai acontecer? Eu continuei no Q0. Concorda? Eu continuei no Q0. Quando ele lê esse último 0, o que vai acontecer? O Q1, que é aquela entrada, vai para o Q2, tá bom? E aquele Q0, tá bom? Aquele Q0, vou até colocar aqui, ó. Esse Q0, ele vai para onde? Ele vai continuar no Q0 e terminar no Q1. Já sério? E aí, a palavra é aceita? Quando a gente faz aquela árvore binária, você vai ver que ela vai terminar em Q1, Q0 e Q2. Q2 é um estado de aceitação. Então, sim, a palavra é aceita. Se eu colocar só 00 é aceita? Vamos ver. 0 continua no estado Q0 e foi para o Q1. Tá bom? Foi para o Q1. Tá bom? Foi por 2. Quando ele lê outro 0, ele vai para o Q2. Ele vai para o Q2, aquele Q1. E aquele outro, de novo, ele continua em Q0 e Q1. E aí, aquele ramo do Q2 não tem transição. Aí ele morre aquele ramo que a gente chegou no Q2. Porém, existe o Q1 ainda. E aquele outro Q0. Que aí vai para o Q1. Tá bom? E aquele Q1 vai para o Q2. Logo, a palavra é aceita. Quando é a palavra que não é aceita. Quando eu leio 0. Eu vou para o Q0 e Q1. Tá bom? Quando eu recebo 1, ele volta. Olha aí. Ele volta para o Q0. Tá bom? Ele volta para o Q0. Aquele. E aquele outro também continua no Q0. Quando eu recebo 0, aquele vai, continua no Q0, o último,
e aquele que era o ramo do que voltou, ele faz uma bifurcação, e aí fica em Q0 e Q1, e aí termina. Q1 não é um estado de aceitação, somente o Q2. Então, assim, é um vídeo assim longo, mas ao mesmo tempo com muitas informações para vocês poderem construir os autônomos, tá bom? Se vocês perceberem, eu de fato atendi o critério. O FN, ó, com números especificados de estado, reconhecendo a seguinte linguagem. De fato, ele reconhece qualquer linguagem que termine com 0, porque assim, tá, ele tem esse 0 e 1. Se eu botasse outro 0, lembra que o estado do Q1 ficou, aí ele é 0, ele vai para o Q2, aí ele aceita, tá bom? Porque ele tem que terminar no mínimo com 2 zeros seguidos. Então, o vídeo é esse, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe um joinha para fortalecer, tá bom? E até a próxima!